Romanos no capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. É que Deus possa aplicar a sua palavra no nosso coração, que possamos aprender. Esse texto aqui é um texto bem interessante. Aliás, a palavra de Deus sempre ela é muito interessante, ela é muito profunda. A gente aqui muitas vezes não consegue enxergar, não consegue entender, porque somos limitados, mas é a revelação de Deus para a nossa vida. Sabemos, todos nós que sabemos por experiência, mesmo que você não pensou, mas sabemos por experiência que vencer as fraquezas, vencer as nossas fraquezas, o pecado não é nada fácil. Sabemos que não conseguimos, sabemos que essa luta contra o pecado, essa luta contra o mundo, essa luta contra esses impulsos do coração, sabemos que é impossível de vencer pela nossa força, sabemos que é impossível de vencer pela nossa inteligência. Isso é impossível. E eu digo mais para vocês: se você lutar pelas suas forças, lutar usando a própria lei, você pode até ficar louco. Porque quanto mais você luta contra os seus impulsos, quanto mais você luta contra os seus desejos, eles ficam mais intensos, porque ele está lá no coração. E você tem que aprender pela palavra de Deus como mortificar, porque se você for lutar contra o pecado pelas suas forças, pela sua própria inteligência, isso vai dar errado. Você pode adoecer, você pode ficar louco, ou você pode se tornar um fariseu, condenar todos, se achando que é alguma coisa. Isso é terrível. E sabe o que é terrível? Porque o mundo em si, ele é atraente. O mundo em si, ele é desejoso. A natureza deseja o mundo, a natureza deseja as coisas do mundo. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 16, aliás, capítulo 2, versículo 16, João diz que tudo que há no mundo há o desejo, Deixa eu ler para vocês que eu não tenho decorado. 1 João no capítulo 2, versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, do Pai, mas procede do mundo. Quer dizer, o mundo, você olha, é atraente, você sente desejo, você é tentado. É isso que ele está dizendo. Tudo que há no mundo é atraente, você é tentado. O sistema em si, o mecanismo do mundo, o mecanismo do sistema do mundo é para lhe atrair, porque o mecanismo do sistema do mundo, ele trabalha para despertar a natureza pecaminosa que está em cada um de nós. E ele diz que é tudo que há no mundo, esse desejo terrível. As pessoas do mundo amam o mundo, ela se deleita no mundo, ela tem paixão pelas coisas do mundo, ela vive para isso, ela mesmo produz isso e se deleita nas coisas do mundo, porque este é o sistema, e o sistema, ele alimenta os desejos. Tudo que há no mundo, ele se torna atraente, porque ele é um mecanismo que ele foi produzido pelo próprio desejo pecaminoso, mas ele é produzido para despertar os desejos pecaminosos. É isso que acontece, por isso que ele é terrível. Então, são a ideia da ganância. Tudo que há no mundo é a ideia de ganância, é a ideia de avareza, é a ideia de viver odiando uns aos outros, fazendo guerra, viver na luxúria, na prostituição, na idolatria, É a ideia de se odiar, de viver promovendo todas essas coisas. O mundo promove isso. Eu posso usar um exemplo para vocês. Os filmes violentos são os filmes que faz mais sucesso. Jogos violentos, música, a música de hoje em dia que faz mais sucesso são música que ela fala expressamente sobre pornografia. Eu vou dar uma música que é mais promovida hoje pela mídia, é música de funk. Por quê? Porque ela vai trabalhar com despertando toda essa maldade, essa música de vaquejada. As festas, só esse tipo de música que rola. Uma música quando ela é mais saudável, quando é uma música mais poética, ela não vai fazer todo sucesso, porque isso desperta os desejos, é a lascívia, a concupiscência. Ele vende isso, é isso que eles fazem,
E vocês percebem que coisa tremenda, ele esqueceu. Esse é o comportamento do mundo. É isso que o mundo promove. Olha para a política. A política em si. A política é uma coisa boa. Mas os homens usam isso para se promover, para ganhar dinheiro, para roubarem. Não querem mais sair do poder. Porque é o sistema do mundo. O homem perverso, ele tem mais chance de chegar no poder do que o homem justo. Porque ele mente, ele engana. E o mundo gosta disso. Essas coisas exageradas, né? Que nos comícios, né? O cara promete, aqui no Boqueirão, na política, a gente promete que agora a gente vai passar a máquina todo mês. Né? Energia, os postos aí vai estar tudo iluminado. Na nossa igreja aqui, na escuridão. Os caras, mas eles prometem na campanha, eles prometem isso. Eles prometem. Não é? 50 reais, 100 reais, quem é que quer, chega aí vendendo voto. Isso é o sistema do mundo. E eu e você como crente não pode fazer parte disso. Porque é do mundo, é perverso, né? Isso é terrível, né? É isso que acontece, as músicas, as artes. Veja aí hoje os teatros, o cinema, televisão, as músicas. Ele tem que ter esse toque da lascívia, da prostituição, da maldade, do engano, porque isso é o que o povo quer. O povo quer ver isso. O povo ama isso. Esse é o sistema do mundo. É isso que o mundo ama, é isso que o homem quer. Agora estão falando muito sobre o carnaval, já estão preparando, vai ser o maior carnaval de toda a história. São João vão fazer mais de 30 dias. Porque eles estão com sede, não é? Vai ser muita cerveja, vai ser muita prostituição, vai ser tudo que não presta, porque as pessoas, né, têm que soltar os seus prazeres. É isso que é o mundo, é esse que é o sistema do mundo, né? E veja que tudo isso que ele faz são reflexo daquilo que os homens pensam, daquilo que os homens desejam, todas essas imagens que o mundo produz. Isso é a imagem, essas imagens, todos esses costumes, todos esses vícios, é reflexo do que está no coração do homem. É por isso que os homens querem, porque eles estão dando aquilo que os homens querem, aquilo que eles desejam. É isso que acontece, né? E esta é a condição do mundo. O mundo é dessa maneira. Por isso o crente não pode amar o mundo. 1 João no capítulo 2 e no versículo 15. Deixa eu ler de novo, né? Que isso aqui nos ajuda a ficar claro. 2,15, 1 João capítulo 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, se alguém ama o mundo, ele está dizendo que o amor do Pai não está nele. É isso que ele está colocando, né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo é do maligno, o sistema é do maligno, né? Então, quando a gente olha para isso, nós não fazemos mais parte do mundo, embora estejamos no mundo. Porque este mundo agora nós fomos libertados do império das trevas, né? Para o reino do Filho do seu amor. Mas antes de sermos crentes, em Efésios no capítulo 2, versículo 2, ele diz que éramos guiados pelo príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade do mundo, dos pensamentos, eram dominados pelo mal. Ele diz isso em Efésios no capítulo 2, versículo 2. Mas em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, ele diz que nós fomos libertados do império das trevas. É o pecado. Fomos libertos. É isso que ele coloca. Então o pecado é terrível. Todo o sistema do mundo, tudo que está acontecendo aí, esse mundanismo, essa coisa terrível que acontece aí, ele disse que nós não fazemos mais parte. Embora você esteja no mundo, mas ele não faz mais parte da sua vida. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E isso é algo complicado para cada um de nós, porque precisamos viver a nova vida. Essa nova vida é a vida com Deus, é viver para a glória de Deus, né? E ele diz que nós fomos libertados do império das trevas, e antes nós fazíamos a vontade do diabo, era filhos do diabo, mas agora nós somos súditos do rei. Nós somos filhos do rei, e agora nós fazemos parte de outro reino. E esse reino, que é o reino de Deus, ele diz que ele tem outros valores, é uma nova vida, é um novo viver, chamamos do reino de Deus, que é uma vida de amor, de perdão, de compaixão, de submissão, de humildade, de alegria, de paz. Ser cheio do Espírito Santo, cheio de alegria no Senhor,
né, motivados para viver para Deus, viver um para os outros, aprender a perdoar, aprender a respeitar, viver uma vida justa. É uma nova estilo de vida, é isso que ele coloca. No entanto, irmãos, isto não é fácil. Viver essa nova vida não é fácil, porque ele é um crescimento e precisamos de ajuda, precisamos da graça de Deus para amadurecermos, crescer na graça. Sabe por quê? Porque nós temos medo, temos vícios ainda, temos mau gênio, temos hábitos pecaminosos ainda, e muitas vezes, e essa caminhada nessa luta contra o pecado é uma caminhada longa, porque ela é para o resto da vida. Aqui não existe essa ideia de você dizer, eu sou crente e eu alcancei uma posição muito boa. Isso não existe. Embora você tenha alcançado uma maturidade, você tem muito a caminhar. Você sabe, você que está aqui, as lutas que você enfrenta contra você mesmo. Você sabe a luta que é lutar contra o pecado. Você sabe disso. Você sabe, algum momento que você se sente deprimido, muitas vezes o pecado parece que ele está resistindo de tal maneira que você parece que vai me vencer. Está onde? No coração. E precisa ser mortificado pelo poder da palavra, pelo poder de Deus. E muitas vezes a gente não cresce, sabe por quê? Porque desprezamos o conhecimento de Deus. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. A igreja dos nossos dias, no sentido geral, não conhece, não tem conhecimento da palavra de Deus. A maioria dos crentes de hoje em dia não sabe. E eu digo mais para vocês, eu digo sem nenhum medo de errar. A maioria da igreja dos nossos dias não sabe o que é santificação. Não sabe. Ela confunde o que é santificação. Ela acha que viver uma vida legalista é santidade. Santidade, meu irmão, é uma coisa maravilhosa. Santidade é uma obra do Espírito Santo de Deus no nosso coração, o qual vai sendo mortificado aos impulsos pecaminosos. Mas tem gente que diz assim, não, é porque eu visto uma roupa assim, eu falo assim, eu não faço essa coisa, eu me comporto assim, eu sou santo. Isso não é santidade. Enquanto você não conhecer o seu coração, enquanto você não saber quem você é, enquanto você não aprender a mortificar o seu pecado, enquanto você não aprender a olhar para você e saber quem você é de fato, você não cresce em santidade. Santidade não é isso. As pessoas estão enganando. Santidade é quando você aprende a mortificar o impulso do seu coração. Santidade é quando alguém te machuca, você está magoado, você está muito magoado e você diz assim, eu não me submeto a essa vontade pecaminosa. Santidade é quando você diz assim, eu não estou com vontade de ir para a igreja, eu estou sem vontade nenhuma, eu estou sem vontade de ler a Bíblia, eu não submeto a essa vontade pecaminosa. Santidade é quando você vê alguma coisa que lhe atrai, você diz assim, eu tenho um desejo, mas a palavra do Senhor diz que não é para fazer, então eu não faço. Santidade é quando você consegue discernir entre o bem e o mal. Santidade não é necessariamente quando você segue uma regra, mas é quando você olha para todas as coisas e você consegue tirar o que é bom, o que é certo, o que é errado. Santidade é quando você começa a aprender da palavra de Deus, começa a entender a palavra de Deus e quando você começa a aplicar a palavra de Deus no seu coração. Mas enquanto você não consegue, você não está crescendo em santidade. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu posso jogar bola ou não? Ele não entendeu a palavra de Deus. Ele lê e não entende. Porque se ele entendesse, ele aprendia a aplicar a palavra de Deus no coração. Eu posso ir para a festa de maniçoba, eu posso ou não posso? Ele não entendeu o que é santidade. Porque senão ele aprendia a aplicar a palavra de Deus no coração. Ele tem que perguntar a alguém o que é certo e o que é errado. Então ele não está crescendo em santidade. Quem está crescendo em santidade, ele decide pela palavra o que é certo e o que é errado. Ele fala e ele, eu errei, eu não deveria ter falado essa palavra. Ele pensa e diz, eu não deveria ter pensado nisso, eu pequei. Ele vem para a igreja, ele ora, ele canta, ele prega e ele diz assim, eu pequei, quando eu fiz tudo isso, eu não fui correto. Ele está entendendo o que é a palavra de Deus. Ele começa a entender. Aí ele está crescendo em santidade, porque ele está compreendendo as suas fraquezas e ele está aprendendo a mortificar. Os puritanos faziam o seguinte, eles saíam para pregar, evangelizar, eles voltavam e avaliavam, faziam uma análise e diziam assim, eu não fiz correto,
Existem muitas impurezas no que eu faço, eu preciso melhorar. Eles aplicavam a palavra no coração. A gente cresce em santidade quando a gente aprende a aplicar a palavra. A gente ouve e não sabe o que fazer com a palavra. Tem um versículo decorado e não sabe o que aplicar com a palavra. A gente não santifica. Santificação, a gente não vai aprender a santificar. Santifica, na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra se aplica em tudo que você faz. Em tudo. Aí você está crescendo em santidade. Tudo que você estiver fazendo, você tem que aprender a aplicar a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você. Antigamente, algumas igrejas diziam o seguinte: não pode ter televisão em casa. Ter televisão em casa é pecado. Hoje todas as igrejas têm. As igrejas que não proibiam têm. Até porque elas têm programa de TV. Tem que ter, senão os crentes não assistem, né? Tem que liberar a TV. Mas santidade não é você não ter a televisão. Santidade é você ter a televisão e você saber discernir o que você deve assistir, não. E você faz isso pela palavra. Santidade não é você ter um celular e dizer assim: eu não posso estar mexendo em internet. Santidade é você dizer assim: eu sei até onde eu posso ir, eu sei em que eu devo mexer, eu sei discernir pela palavra, eu sei tirar aqui o que eu posso e o que eu não posso. E você cresce isso pelo entendimento da palavra. Você está entendendo? E isso a gente tem que aprender, aplicar a palavra no coração. A gente está julgando as pessoas, condenando as pessoas, dizendo quem está certo, quem está errado, e a gente não consegue nem aplicar a palavra para nós mesmos. Precisamos aprender. E não é fácil, não estou dizendo que não é fácil, não é? E é isso que a gente precisa entender. Quando você lê o livro de Romanos, o capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai falar o que é o Evangelho. O capítulo 1, quando ele fala a apresentação, ele vai dizer: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O capítulo 2, ele vai dizer a condição do homem, que os homens são perversos. Se você ler ali o capítulo 1 de Romanos, e o versículo 28, ele diz que ele foi entregue a uma disposição mental perversa. Deixa eu ler para vocês aqui, o que ele diz, ó. O que é um homem sem Deus? Aí ele vai dizer aqui, ó, Romanos no capítulo 1, aliás, versículo 28. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Quer dizer, onde é que começa o pecado do ímpio? Na mente caída, um pensamento mental reprovável. É isso que ele está dizendo. Vocês percebem aí? E ele está dizendo que por causa disso, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, vivem fazendo tudo aquilo que a mente deles manda, na perversidade. É por isso que a palavra diz que tem que nos guiar. Não é o que eu acho. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Porque a mente, ó, eu sou crente, você e eu, nós somos crentes, mas quem é que renova a nossa mente? A palavra. Vai tomar decisão pela tua vontade, tu como crente, mesmo como crente, sem a palavra de Deus como guia, você vai se destruir. E o ímpio já vive assim. O capítulo 3 ele vai dizer que todo homem é pecador, todo debaixo do pecado, tanto judeus como gentios. Mas ele vai dizer que Deus nos chamou, nos justificou, nos resgatou para que a gente vivesse essa nova vida. É por isso que ele chega em Romanos no capítulo 12, ele vai falar sobre a vida prática. E Romanos capítulo 12, versículo 1, vê só o que ele vai dizer: rogo-vos. Ele chama a atenção daqueles irmãos: rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos. Vossos corpos não é necessariamente só o corpo, mas você todo. Isso é só. Apresente-se a Deus como sacrifício vivo. E veja que ele coloca aí para que seja um culto racional, com entendimento, pela palavra. Eu já vi coisas tremendas nas igrejas, pessoas caírem. Eu lembro lá na Vila Kennedy, a pessoa estava lá, né? Começaram a louvar e ele caiu, as bancas caiu assim, a turma está cheia do Espírito Santo, o cara estava endemoniado. As pessoas precisam discernir as coisas pela palavra. Está entendendo? O cara se arrepia, chora e diz assim: eita de Deus! Tem que discernir pela palavra, porque o nosso coração é enganoso. Não se deixe levar, você vai se enganar, você vai quebrar a cara. Só pela palavra de Deus. Ela que vai discernir o que é certo, o que é errado. Não confie em você, não confie na sua mente, confie na palavra de Deus.
É isso que a gente tem que aprender. Todas essas coisas podem acontecer conosco. Glória a Deus, sim. Pode se arrepiar, a gente pode chorar, pode cair, pode acontecer muitas coisas. Mas se não for de acordo com a palavra, é engano, é mentira, é da carne, é do diabo. E a gente tem que entender isso se a gente não quiser ser enganado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Aí Paulo, ele vai colocar aqui no versículo 2, que é o texto o qual a gente vai enfatizar aqui, que ele vai colocar aqui três coisas básicas, que é muito interessante. A primeira coisa, ele vai dizer o que você não deve fazer. O que você não deve fazer para que você possa servir a Deus. Você não pode fazer isso de jeito nenhum, porque se você fizer isso, você não vai crescer na fé. E a primeira coisa que ele coloca aqui é o seguinte, que nós devemos evitar, né? Depois que nós somos crentes, o que nós devemos fazer para que a gente venha crescer nessa nova vida. O que nós devemos fazer? Ele coloca aqui no capítulo 12, versículo 1: e não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo. É isso que ele vai colocar. E para que a nossa vida não fique, a gente não caia no engano, não fique prostrado, não se desenvolva espiritualmente, fique lá prostrado, parece que nunca se desenvolve, parece que nunca entende, nunca aprende. O que você deve fazer? Você deve evitar tudo que é do mundo, o sistema do mundo. É isso que ele está colocando. E veja aí o que é que ele coloca, que todos os crentes já são santos, já foram chamados, já foram escolhidos, mas eles precisam se apartar mais e mais e mais do sistema do mundo. E isso é bem desafiador e difícil de entender. Por isso que a gente precisa pensar sobre isso, aprendermos sobre isso. E que ele vai colocar aqui, que é a ideia que você não pode se conformar com este século, ou não se conformar com essa era, ou não se permita que venha se amoldar, ficar parecido com o mundo. É o padrão dessa era que ele está dizendo. Aí deixa eu colocar aqui para vocês. Vocês estão fora do mundo? Não, vocês estão no mundo, mas vocês não podem fazer parte dele. Isso é bem difícil. É difícil ou não é? É complicado ou não é? Eu tenho que conviver com pessoas que chamam palavrões, eu tenho que conviver com pessoas mentirosas, eu tenho que conviver com pessoas que se prostituem, eu tenho que conviver com pessoas drogadas, eu tenho que conviver com enganadores, eu tenho que conviver com todas as pessoas. E eu não posso ser igual a eles. E eu digo mais para vocês que essas pessoas que fazem tudo isso de alguma maneira nos influenciam. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele não se deixar moldar ou não se conformeis, ele está dizendo assim: ó, você convivendo com ele, vocês vão pegar os hábitos dele, vocês vão ficar parecidos com eles, e vocês têm que lutar para não fazer. É desafiador ou desafiador? É desafiador. É desafiador. Você vê que é o mais que acontece. A pessoa começa a assistir uma novela, aparece uma modazinha, a pessoa vai lá e fala o cabelo igual. A pessoa nem percebe. A pessoa começa a falar igual, tem um sotaquezinho, né? Aí a turma já se acostuma a falar com aquela novela. A pessoa já começa a se deixar levar. Isso é mais comum. No dia a dia, as pessoas já começam ficando igual. O mundo, ele tende a nos dominar. É por isso que ele está dizendo: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Eu vejo crente dizendo: não, é besteira, dizer uma mentirinha. Quem mente é filho do diabo, a Bíblia diz. Que vive na prática. O mundo é quem mente. É errado mentir. Você pode até mentir, mas não faça isso por prazer. Você pode até ficar de fraqueza sua, mas não faça isso por prazer. Não diga que isso é normal. Pecou, diga pecado. Foi um pecado pelo nome, porque isso é coisa séria. É isso que ele está colocando. Então devemos evitar tudo o que é padrão do mundo. A música é santa, é bela, mas quando ela é um padrão do mundo. Tem igreja por aí que está botando as pessoas dançando funk nas igrejas. As meninas lá, né, balançando toda. Padrão do mundo. Né? De aquela batida, os caras dançando. E os jovens acham uma maravilha. Quero seguir padrões do mundo. São padrões do mundo. Padrões imoral. As músicas são imoral. São essas questões, a questão do uso da linguagem. A gente precisa ter muito cuidado com a linguagem. Por quê? Porque às vezes a gente brinca. Eu sei que todo mundo aqui brinca, né? Isso é muito bom, a gente brincar.
isso não tem nada de errado nisso. A gente tem que ter cuidado com a linguagem, sabe por quê? Às vezes a gente diz uma palavrinha que é uma bobagem, mas por causa daquela palavrinha a mente da gente tende a acostumar e pensar que não, a gente está chamando palavrão e nem percebe. Quem faz isso é o mundo, ele nos influenciando, é o mundo nos influenciando. E a gente não percebe, pensar que não, a gente está. São padrões, é o mundo que impõe tudo isso aí. Linguagem obscena, suja, ofensiva, né? Então a gente não pode, e muitas vezes tudo isso a gente vai pegando esse comportamento por causa dos nossos próprios companheiros do mundo. O problema não é a gente ter amigos do mundo, o problema não é a gente estar aí fazendo as coisas, o problema é a gente ir se conformando com ele, porque é inevitável que a gente saia do mundo. Agora a gente não pode se conformar com o padrão do mundo, a gente tem que estar sempre vigilante, né? É a primeira coisa que ele coloca aí, o padrão do mundo. Aí entra um detalhe aí muito importante: como vencer isso? Como vencer esse padrão do mundo? Como a gente não fica parecido com o mundo? Como a gente vence isso? Aí a gente pensa que a gente se esforçando a gente vai conseguir, né? Não consegue. Aí a mente da gente burla, né? Como é que a gente faz? Aí ele mostra aqui, vê que isso é belíssimo, que ele diz assim, olha, mas, versículo 12, mas transformai pela renovação da vossa mente. Aí está a chave que ele está dizendo. Como é que eu vou vencer todo mundo? Como é que eu não vou me deixar me dominar pelo mundo? Eu preciso renovar a minha mente. Você pensa que você vai, eu vou deixar de chamar um palavrão porque eu quero, você não vai conseguir. Eu vou deixar de fazer tal coisa porque eu quero, você não vai conseguir. Mas se sua mente for sendo renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, aí esse crescimento ele vai sendo progressivo. Aí é onde está a questão. Preste atenção nisso. Os filhos da treva, eles são guiados pelo princípio da potestade do ar. Como é que ele é guiado? Ele é guiado pela mente. Efésios no capítulo 2, versículo 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o principado da potestade do ar, o espírito que agora atua no filho das obediências, implantando uma filosofia, implantando uma ideia na cabeça das pessoas. As pessoas pecam porque elas são dominadas por ideias. Está entendendo? Em Romanos, como a gente viu no capítulo 1, versículo 28, vou ler de novo, que diz assim, olha, e por haver desprezado o conhecimento de Deus, o mundo perverso, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. O homem, o pecado que ele comete porque está no coração, está na mente dele, está no coração dele. A boca fala do que o coração está cheio. É preciso renovar a mente. É isso que ele está dizendo. Se não renova a mente, a gente não consegue. Tem que ter um entendimento, tem que ter a compreensão. Aí tem gente, eu sou santo, eu vi a palavra de Deus. Ele não sabe de nada da Bíblia. Ele não quer aprender a Bíblia. É falso, meu irmão. A sua santidade é falsa, não é santidade. Só quem pode nos santificar é a palavra de Deus. Isso é falso. Parece ser de verdade, não é falso. Só com a renovação da mente é que a gente é santificado. Só quando a gente aprende a olhar para Cristo, só quando a gente consegue entender isso é que é renovado. Parece, mas não é. É falso. A mente precisa ser renovada pelo entendimento da palavra. E eu sei disso que eu estou dizendo, porque a minha experiência de todos. Vocês sabem o pecado que tem no coração de vocês. Todo mundo sabe. E precisa ser mortificado. Mas somente pelo entendimento. Por que a gente fica tão indignado com a vida das pessoas, fica tão indignado com a igreja, fica tão revoltado? É por causa do entendimento, é por causa da mente. A mente precisa ser renovada, a gente precisa entender, compreender. Por que muitas vezes a gente tem tanto ódio da igreja, tem raiva da igreja? É porque nos falta entendimento, entender e aplicar no nosso coração. Quando a gente entende e aplica, a gente começa a enxergar diferente. Quantas coisas que eu li na Bíblia eu achava um absurdo. Eu achava, meu Deus, como é que é uma coisa que eu não conseguia aceitar. Quando eu comecei a entender, Papai Santo é a palavra de Deus, eu que não entendia. Quantos pecados que eu lutava, e tem coisa que
eu consegui aprender a lidar com esse pecado, de lutar contra ele, quando eu comecei a entender, pelo entendimento. Porque eu sabia que não podia vencer. E quantos eu preciso aprender a lidar, mas eu não tenho entendimento ainda. É isso que ele está dizendo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformar pela renovação da mente. Minha mente não é renovada, se eu não compreendo isso, o mundo tende a me enganar. O mundo é enganou. Mas quando eu entendo, eu aprendo a lidar. É por isso que é o seguinte: política é muito difícil, mas uma pessoa com a mente renovada, ele pode entrar na política e não se contaminar. Agora o difícil é ter a mente renovada. Ele pode ir em qualquer lugar e não se contaminar, porque ele tem a mente renovada. Mas se a gente não tiver, crente fraco na fé, sem entendimento, aí complica. Entenderam? A gente precisa entender isso, aprender isso, porque muitas vezes a gente está aí achando que é alguma coisa e na verdade a gente não é nada, né? E olha, Paulo diz que essa mudança que vem precisa não ser exterior. A mudança ela não é exterior. Ela não é exterior. Você não precisa pintar uma casca bonita e dizer eu sou santo. Ele está dizendo que essa mudança ela vem pela renovação do interior, pela renovação da mente. Você precisa moldar o seu interior. Renovação da mente. Mudança é uma disposição interior, é uma mudança do seu ser interior. Isso vem pelo entendimento. É isso que acontece. É por isso que tem pessoas que é muito santa. É uma máscara. Aí a máscara cai. Todo mundo que é santo só de aparência é uma máscara. A máscara cai. E quando cai é triste, porque é um escândalo. Judas era isso. Eu acho tremendo Judas. Se você olhar para os 12 apóstolos, Judas é o cara, Judas. O relato de Judas. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Você vai encontrar Pedro, aquele cara zangado, arrancando orelha de gente. Você vai encontrar Paulo, João e Tiago querendo descer fogo do céu para matar o povo, dizendo que queria ficar ao lado de Jesus no céu e os outros ficaram mais. Judas caladinho. E uma única vez que a gente encontra lá o texto, o qual a mulher derrama um perfume nos pés de Jesus. Judas diz assim: opa! Não! Como é que uma mulher faz um desperdício desse? Esse perfume deveria dar aos pobres. Judas se candidatasse a presidente do Brasil, ele ganhava na hora. Pai dos pobres. Judas era Judas, mas era tudo falso. A máscara caiu. Vocês entenderam? E eu digo mais, Judas, por que Judas? Judas era o tesoureiro. Quem é que vai dar o dinheiro, botar o dinheiro do cara na mão do cara que o cara não confia? Judas era o tesoureiro dos apóstolos. Era o cara, Judas. Uma máscara caiu. Por isso que deve ser renovado nossa mente. E devemos buscar e clamar ao Senhor que Deus tenha misericórdia. Para que não seja uma máscara, mas que seja segundo a palavra de Deus, né? Veja que Paulo aqui usa o tempo presente, transformai-vos. É a ideia de você ser transformado todo dia. É a ideia de você prosseguir sendo transformado sempre. É algo contínuo. Eu deixei esse pecado aqui também. Não, você tem que. É uma renovação, é uma mudança. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados contemplando, somos transformados pelo Espírito Santo, contemplando a face de Cristo, olhando para Cristo. Então precisamos cooperar com o Espírito Santo para que Ele molde o nosso ser. Por quê? O Espírito Santo está atuando em cada um de nós, mas você precisa cooperar. Amém? Precisa cooperar, se entregar, se deixar, para que o Espírito Santo de Deus vá moldando a cada dia, vai transformando nossas vidas. Então, compreendemos aqui que o mundo está aí para nos tragar, mas ele está dizendo que para vencer o mundo tem que ser pela transformação, renovação da nossa mente, entendimento. Aí ele vai para o segundo passo, o terceiro. Qual o resultado disso? Qual o resultado do entendimento? Ele vai colocar aí, versículo 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou experimentar a vontade de Deus? Como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Com a renovação da mente, com a compreensão e entendimento da palavra. Se eu não tenho uma mente renovada, eu não vou entender a vontade de Deus para a minha vida. E quando a minha mente é renovada pela palavra, que eu tenho essa compreensão, Ele está dizendo que eu vou entender
qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Você quer saber? Então você precisa buscar. Você quer entender? Você precisa buscar entendimento na palavra de Deus. Se você não tiver esse entendimento, você não vai saber também qual é a vontade de Deus para a sua vida. E eu digo mais, se você não tem esse entendimento, o mundo vai te influenciar. E você vai ser muitas vezes muito mais influenciado pelo mundo do que pela própria palavra de Deus. E ainda vai dizer que é mais santo do que os outros. Porque é um engano. É um engano. Olha, preste atenção nisso. Quando a gente se torna muito crítico, aquele crítico ferrenho, que só critica botando as pessoas para baixo, só odeia e é crítico demais, é porque ele não entendeu a palavra de Deus. A crítica, sabe por que é a crítica? É para a gente ajudar as pessoas. A crítica não é para botar ninguém para baixo. A crítica é para dizer, meu irmão, olha, precisa melhorar, tamo junto, chega aqui, chega, abraça, tamo junto. A crítica é para isso. Não é para dizer assim, tu fizesse, não presta, a igreja não presta. A crítica não é para isso. O crente, a crítica é para dizer, meu irmão, chega para perto, vamos junto. A crítica é para isso. Porque se for para crítica para botar para baixo, já tem quem faça. O diabo já faz isso. O diabo está aí para acusar, condenar o mundo. Eu, como crente, eu não posso fazer isso. A minha crítica para com a igreja, a minha crítica para com meus irmãos, é para dizer assim, irmão, isso aqui não está bom não, vamos juntos, vamos melhorar juntos. Para erguer, não é para matar, porque o diabo já faz isso, não precisa mais ninguém para fazer, né? E a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, busque essa transformação, né? Molde, né? A sua mente, o seu entendimento pela palavra de Deus. Então, quando isso acontecer também, sua atitude ela vai sendo moldada. Você vai aprender a amar mais, a ser mais paciente. Você vai ter guerra muito maior dentro de você, sim. Mas você vai aprender a viver mais para a glória de Deus. Deixa eu encerrar por causa de 5 minutos. Fazer 3 aplicações. A primeira coisa é que o crente precisa estar sempre vigilante. Sempre vigilante. Porque ele está no mundo. E o mundo vai tentar de toda maneira nos influenciar. Então você precisa ser vigilante com seus pensamentos. O que é que você pensa sobre seus irmãos? O que é que você pensa sobre a igreja? O que é que você pensa sobre as pessoas? Cuidado, porque o pecado ele começa aí, renova a sua mente. Renove. Lute contra isso, não deixe com que isso venha atrapalhar a sua vida, porque o mundo é que é assim, o mundo é que via a se odiar. Vai ter esse pensamento aqui, eu tendo esse pensamento ruim, lute contra ele, não deixe ele te moldar, né? Porque o mundo é que é assim. Molde as suas palavras, as suas atitudes, né? Estamos no mundo, meu irmão. E o mundo ele tende a nos influenciar, mas nós precisamos ser influenciados pela palavra de Deus. Isso é muito perigoso e isso atrapalha a nossa caminhada com Deus. Precisamos ter muito cuidado, renovar a mente pela palavra de Deus. Segunda coisa é que precisamos alimentar bem a nossa mente com a palavra de Deus. Boas músicas. Cuidado com a música evangélica, tem música evangélica por aí, né? Boas músicas, né? Música que realmente edifique, música que realmente seja bíblica, né? Boas conversas, boas brincadeiras saudáveis, né? Boas conversas, momento de alegria, tudo saudável. Isso nos ajuda na caminhada, isso é edificante, né? Sabemos que estamos no mundo e que a televisão, a internet, as conversações, né? Tudo isso vai bombardear a nossa mente. Vai implantar a filosofia no mundo, a maldade no mundo, tudo isso que é mundano. E a palavra de Deus, precisamos discernir as coisas pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai me guiar. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que vai me orientar. E minha mente vai sendo renovada pela palavra. E eu vou tomar decisões corretas. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque se eu não fizer isso, quem vai me influenciar é o mundo. E eu vou me tornar amargo. Vou me tornar uma pessoa parecida com o mundo. E eu preciso me parecer com Cristo. Foi para isso que Ele me chamou. Para ser a imagem do seu Filho. Parecido com Cristo. Parecido com Ele. Então o que precisamos fazer? Orar.
meditar na palavra, buscar o Senhor, buscar entendimento, ler a palavra, ler bons livros, encher a mente, né? Filipenses capítulo 4, versículo 8, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo, tem lá todo o versículo, né? Nisso pensai, renova a vossa mente com a palavra de Deus. E por último, isso deveria ser a nossa meta: viver para o Senhor, renovar a nossa mente. Deveria ser um projeto de vida, viver essa nova vida. Sabe qual é a nossa dificuldade? A gente não consegue, porque a gente não tem isso como prioridade. Qual é a nossa meta de leitura da Bíblia, de oração, a nossa comunhão com os irmãos? É ou não é? Durante a semana, o que é que a gente faz? Então a gente está de bobeira, quem sabe vendo televisão, mexendo lá na internet, na internet. A gente podia estar fazendo o quê? Indo para o culto de oração, no sábado no culto de doutrina, escola dominical, buscando ao Senhor, renovando nossa mente com a palavra de Deus. Porque muitas vezes, enquanto a gente não está fazendo isso, a gente está vendo bobagem, a gente está enchendo de bobagem, a gente está falando da vida dos outros. Chega alguém e começa. Porque isso é um mundo. Se a gente não se envolve com as coisas de Deus, a gente se envolve com as coisas do mundo. Não existe meio termo. Ou uma coisa ou outra. Não tem jeito. E a gente precisa ter isso como prioridade. A nova vida, ela precisa ser alimentada, e ela começa sendo pelo renovo da mente. É isso que Paulo está colocando aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Vou concluir dizendo o seguinte: fomos de fato desafiados por Deus, fomos de fato desafiados pela sua palavra. Toda vez que ouvimos a palavra de Deus, somos desafiados a viver a palavra, a colocar em prática. E a questão é o seguinte: renovar nossa mente é justamente não deixar os valores do mundo ditar regras. Não deixe. O mundo está aí, não é? Aborta, homem casa com homem, se prostitui, pode mentir, pode roubar, pode fazer o que quiser. Não é isso que o mundo diz? Muitas igrejas já estão se deixando mudar. É o mundo. É o mundo ou não? Está se deixando mudar. Vai se deixando. Eu ouço muitas pessoas dizerem o seguinte: aí quando falar alguma coisa sobre o pecado, diz assim: eu não tenho preconceito. É porque quando a gente diz, a gente já está deixando o mundo ditar a regra. Quem é a autoridade? É o mundo ou é a palavra de Deus? Você não precisa dizer nada. Você diz assim: a palavra do Senhor diz isso, isso e isso. Quando a gente diz assim: eu não tenho preconceito, o mundo já está ditando a regra. A gente está com medo. A gente está com medo do mundo. Mas quem deve ditar a regra é a palavra de Deus. Você percebe como o mundo influencia? A gente nem percebe. Ele vai influenciando. Antigamente, há algum tempo atrás, a gente defendia que a pessoa tinha que se casar e viver até o resto da vida. Era assim que a gente defendia. Hoje em dia, para nossa, ver o que o mundo faz, separou, a gente já nem vê aquilo como uma coisa grave. E é extremamente grave. É perverso. É desobediência à lei de Deus. É pecaminoso. Adultério, traição, é coisa do cão. Não é de Deus. Só que a gente vai sendo mudado pelo mundo e a gente diz assim: não, mas não deu certo, casa de novo. A Bíblia não diz isso. E sabe por que isso acontece conosco? A gente nem percebe. É o mundo que está nos doutrinando. É o mundo que está nos doutrinando. Vocês percebem como isso é sutil? É sutil. Essa semana, quem veio lá para Caruaru foi David Leonardo, para o Polo. 5 mil ingressos, se eu não me engano, não sei a quantidade exata. Esgotou na hora que colocou. R$100 para ouvir 1 hora e pouco uma pessoa falando. R$100. Sabe por quê? As pessoas vão? Modinha. Não sei quantos mil no Instagram, não sei o que. O que é isso? Mundanismo. Isso é mundo dita as regras. E as pessoas seguem. Aí o menino que trabalha lá chegou lá, foi pegar as peças. Aí ele colocou lá no status que ele foi para ele. Aí eu disse: eita, fosse para Deus, Leonardo, fui. E aí ele disse: rapaz, não sei o que, só fez mais brincar. Ele falou, né? Só fez mais brincar.
Aí eu disse logo para ele, que eu tenho intimidade com ele, eu disse, olha, isso é mundanismo, eu disse, sei lá, isso é modinha isso aí. Aí ele disse, é mesmo, porque na igreja que eu vou, o pastor lá de cada palavra e vai vir pouquinha gente. E lá os ingressos foram esgotados em menos de 1 hora. E ele não falou, ele disse, eu mesmo não teve nada da palavra. Porque o mundo dita as regras. Se eu não aprender a renovar a minha mente pela palavra, o mundo vai fazer isso. Não tem meu termo. Ou eu aprendo, a palavra de Deus me oriente, o mundo está aí para fazer isso. E está fazendo. E vai continuar fazendo. E eu digo mais, vai ficar um grupo bem pequenininho, uma minoria, que acredita na palavra. E o resto vai ser moldado pelo mundo. É isso que acontece. Então, renove a sua mente pela palavra de Deus. Aí que ele vai colocar, transformável pela renovação da vossa mente. Como é que você está transformado? Pela renovação da mente. Decore, eu sou transformado pela renovação da mente. Palavra de Deus, meditando, aprendendo, tendo entendimento. Não é pelas suas forças. Você não consegue. Você sabe disso. Você não consegue. Você precisa renovar a sua mente. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude. Amém.